Possa nos envolver, equilibrando as nossas forças mediúnicas, harmonizando nossos sentimentos, graças a Deus. Jesus Divino Amado Mestre, venho nesta bendita hora, Jesus, invocar os poderes que me competem, para que a harmonia se faça presente nesse trabalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, de Pai Seta Branca e Manhara, da corrente indiana do espaço, das correntes brancas do Oriente Maior. Em nome dos mentores responsáveis por esse trabalho, eu, Jaguar Mestre Luz, da falange de Sacramento, o povo de Tupinambás, comandante do adjunto Janatã, mestre José Luiz, vindo do 7º raio, na ordem do ministro Ilmatã, na linha do mestre Caldeira, 7º raio, adjuração, arcanos, rama 2000. Eu, trino solitário Iramar, adjunto Luzanto, Quataí 108, herdeiro Treadar Pásios, raio, adjuração, rama 2000, mestre Berter, regente do adjunto Ilmatã, com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer. Tenho meu Deus e ministro Abatalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso, na minha legião, o título de Mestre Instrutor Universal das 3 forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o 3º milênio. Emite Jesus. Deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial, e venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança Falouro Verde Andai, // Reino Central, turno do vale, na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do turno venário especial. Partirei nos 3 reinos de minha natureza com /0 do meu 3º sétimo. No 5º ciclo iniciático seguirei sempre com /0 em Cristo Jesus. Tenho por aberta esta aula instrutiva do dia de hoje, pedindo a Ti, Jesus Divino Amado Mestre, ilumina a minha consciência para que santificado seja o meu espírito algum dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus, irmãos, salve Deus, mestres. Hoje nós vamos falar sobre a cura, que é um trabalho de uma importância muito grande que nós temos nesse amanhecer, e todos os amanheceres. Nossa cura veio dos mundos de uma legião chamada Manhante, uma casa transitória que existe num plano chamado mental, uma faixa que é projetada para nós outros o poder da cura. Até 76 era uma cura chamada evangélica. Evangélica como? Cada apará, ele sentava na maca, aqui na cabeceira da maca, e colocava um doutrinador ao lado, colocava a mão
altura do plexo daquele paciente, cobria com o lençol aqui e com a mão estendida para que a energia fizesse isso, o magnético fizesse isso. Né? E ali cada médico projetava naquele paciente, individualizado, a cura para cada um. Mas, após 76, quando nós recebemos esse poder do mestrado, que nós passamos a receber a força do poder iniciático, que já tínhamos então a estrela candente, já tínhamos a indução, não tínhamos a indução-dade de trono, mas já estava autorizado pelos planos espirituais para fazer. E Pai João um dia pediu que nós fizéssemos então o Sandai de cura para ser iniciático. Para ser iniciático, todo o nosso trabalho iniciático ele trabalha dentro de uma contagem de forças. Não pode ser diferente daquela contagem. Porque quando se trata evangélico, por exemplo, se nós tínhamos 3 marcas, nós abrimos com 3 marcas de cura. Se nós tínhamos 5 marcas, nós abrimos. O total era 9 marcas de cura. Mas às vezes funcionava 3, é igual os tronos. Os tronos têm 20 e tantos tronos, 21, mas eles funcionam, às vezes não funcionam, funciona 2, 10, 5, não importa. Né? Então a cura naquele tempo ela era evangélica. Quando passou o iniciático, não. O iniciático tem que ser exato e preciso. Ele não pode ser diferenciado. Ou é ou não é. Porque nessa legião, chamada mental, nessa casa transitória, onde foi concedido à clarividente o direito do poder iniciático. E um sandai nos planos espirituais, a palavra sandai quer dizer exato e preciso. Se você fizer corretamente, você recebe. Se você não fizer corretamente, nada você recebe, porque nada você emite, porque está fora da contagem de forças. É a mesma coisa de você resolver fazer uma estrela candente 4 horas da tarde, ou 10 horas da manhã. Né? Quando eu perguntei a Pai Santa Branca, meu pai, porque ele citava muito o horário da estrela candente. Então, ele ali incorporado na tia, eu perguntei, meu pai, o senhor fala muito nos horários. Se a gente pode abrir uma estrela candente 10 horas da manhã, ele falou, pode, meu filho, nada impede. Pode, graças a Deus. Só que do céu você não recebe nada. Ele não disse que não podia, ele disse, pode, mas do céu você não recebe nada. Por quê? Porque ele está fora dos horários. A contagem da estrela candente é por horários. A cura nossa iniciática, ela é por sandais e por realizações. Tem que ser exato e preciso. Tá? Então, exige uma contagem muito exata e tem que funcionar o número certo por cada sessões. Porque na grande universidade de Manhante, numa faixa de emissão que eles chamam, o que é uma faixa de emissão? É uma faixa que projeta para nós o amanhecer. Ela só projeta se for exato e preciso. Se for diferente, eles não projetam, porque não há sustentação desse poder, não há sustentação da força, da realidade. Muita gente fala em libertação de elitro. Uma libertação de um elitro não é assim, não é fácil. Não é assim, simplesmente passei no trabalho ali e libertei um elitro. Não, não é assim. Eles ficam ali grudados na pessoa e eles vão, o poder daquela força dos sandais, ele vai libertando ele vai tomando forma humana até ele se libertar. É assim que se projeta. Por isso, um elitro manifestado numa pessoa, vamos dizer assim, de uma doença, ele cria sobre aquela pessoa uma crosta que dificulta a penetração desta força luz do sandai de cura. Por isso é que se aconselha todo paciente que vá passar na cura, primeiro ele tem que ter passado
passado nos tronos. Por quê? Porque os pretos velhos manipulam aquela crosta e fica, vamos dizer assim, é como se você vai pintar uma peça, primeiro você lixa ela, né? Para que a tinta pegue com mais facilidade. É a mesma coisa, mais ou menos isso. A entidade manipula aquela crosta, aquela vibração pesada, aquela energia pesada dentro daquele limbo, e fala para ele: meu filho, você precisa passar na cura. Quando ele chegar na cura, a entidade, o poder da força da cura já encontra acesso sobre ele, porque ele já passou nos tronos e manipulou aquele magnético pesado, né? Primeiro vamos dizer aqui, no Sandai de cura, todos os fenômenos ectoplasmáticos são necessários, né? Para a ionização das impregnações, por se tratar de energia ectoplasmática, obtém-se fenômenos que envolvem mais do que uma simples cura. Só será possível um trabalho perfeito quando houver plena sintonia e harmonia entre os que estão realizando. Né? É preciso que primeiro seja um grupo harmonizados para que essa força encontre sustentação sobre esses plexos, esses mestres, né? Que é o fenômeno ectoplasmático. É necessário, para melhor aproveitamento do trabalho por parte dos pacientes, que este passe antes pelo trabalho dos tronos. Exatamente por isso. Assim, deve o recepcionista, antes de anotar o nome do paciente, verificar se o mesmo já passou por este setor do trabalho. Aliviando suas cargas nos tronos, o paciente se torna mais receptível à energia da cura. Exatamente por isso. O elito projeta uma camada de um magnético negativo. A entidade retira aquele magnético e ele fica perceptível ao poder da cura. Salve Deus. São necessários 10 aparás e 6 doutrinadores. Por que 10 aparás? Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que atende 10 pacientes naqueles projetor. Cada médico direciona uma força para cada paciente. São 10 pacientes ali, são 10 médicos que vão incorporar as entidades de cura, para que cada médico daquele direciona a um paciente. E 6 doutrinadores que se posicionam atrás dos tronos, podendo estar com qualquer uniforme. Vamos dizer, uma ninfa, ela está com uma roupa de jaguar, ou de retiro, não importa, não tem problema. Não há necessidade de estar todos com o mesmo uniforme, porque é uma projeção de forças magnética e não iniciática pelo uniforme, vamos dizer assim. Vamos dizer, numa estrela candente você não pode fazer, ou um rante você não pode fazer com um médico que está de uniforme de retiro e o outro que está com uniforme de jaguar e o outro que está de indumentária, não pode. Por quê? Porque é um trabalho iniciático que projeta pelo uniforme, pelas vestes e pelo plexo. A cura não. A cura é diferente. A cura não importa. Importa que a pessoa é um médio de incorporação e que está ali que vai incorporar o médico. Não importa a posição que ele está em termos de uniforme. Né? Salve Deus. Podendo estar com qualquer uniforme. 2 mestres com indumentária, mestre de juração, que ficará com a lança diante do sal e do perfume, e o outro fará a coordenação dos pacientes, contando o tempo das incorporações. No aledar entram com suas indumentárias 4 mestres sol, 1 ajanã, 3 ninfa lua e 1 ninfa sol. Por quê? Porque aquele ajanã que ali está, ele vai representar sobre o poder de Olorum entre aqueles 10 médicos que está incorporado com os médicos de cura do espaço. Aquele ajanã.
Ele é representante do oráculo de Uluru. E a ninfa Sol é o equilíbrio da força sobre esse mestre. O mestre que vão paredar, os mestres que vão trabalhar nos tronos entram tão logo sejam convidados pelo coordenador. Serve-se do sal e perfume em frente a Valedar. Em seguida, tomam suas posições. Os aparatos se colocam atrás dos tronos, ficando os doutrinadores nos intervalos. Os mestres que vão para o Aledar servem-se de sal e perfume dentro do Aledar. E o de juração, que está com as lanças, as vai entregando quando entram, formam um cavaleiro da lança lilás com sua ninfa, com lança, e posiciona na extrema esquerda do Aledar. Um cavaleiro da lança rosa com sua ninfa com lança, que fica na extrema direita do Aledar. Um mestre de juração sem ninfa, que será o dirigente, e outro com sua ninfa com lança, ficam nas banquetas à direita do Anodai e Anodai. A ninfa Sol com lança entra à frente do mestre Ajanã e se senta nas banquetas em frente do lança lilás. Os mestres já arrumados no Aledar fazem suas emissões. Podem ser emitidas simultaneamente em tom baixo para evitar grandes demoras na continuidade do trabalho. Cada grupo fará até 5 sessões e não é necessário repetir a emissão antes de cada sessão. Somente ao participar de outro grupo deverá o mestre fazer sua emissão novamente. Quer dizer, os mestres entram, se posicionam, abrem as suas emissões. Aquele sandai, ele só é completo quando se completar 5 sessões, que é um número que dá aproximadamente aí 50 pacientes, né? São 5 sessões, é considerado então um sandai completo. Nos planos espirituais é assim. As linhas de força, o poder da força que eles movimentam na legião de Manhante, já é o suficiente para 5 sandais. Por isso nós temos que fazer, podemos fazer até mais de 5, mas o número exato é 5 sandais, porque a sustentação daquela força ao todo, vamos dizer assim. O coordenador pede ao recepcionista que mande os pacientes. O recepcionista deve saber que só podem ser atendidos 10 pacientes em cada sessão. Crianças pequenas podem sentar juntos com seus acompanhantes, de modo que os 2 podem contar como um apenas, mas deve ser evitado o tumulto, principalmente a passagem de uns na frente de outros, para que não se perturbe a sintonia. Lembrar sempre que enquanto estão nos bancos, na fila de espera, os pacientes já estão sendo trabalhados e preparados pela espiritualidade para se posicionarem. Ter o melhor proveito do refinado trabalho, porque irão passar. Então, meu bem, na fila dos tronos, a corrente mestra, quando ela passa nos tronos, por que aqueles bancos vai fazendo as voltinhas assim, né? Eles vão fazendo as voltinhas porque a corrente mestra está passando, está indo e voltando, e eles estão recebendo em eflúvios, naquele movimento que eles fazem ali naquele giro. Por isso, quando ele chega nos tronos, o trabalho dele já está feito perante as entidades. Só que aí entra o lado psíquico da coisa. Se ele não passar numa entidade para receber uma mensagem, para ele o trabalho dele não foi feito, né? Então, mas na realidade, o que ele tinha de receber, ele recebeu. A entidade vai dar passagem a algum espírito ali e manipular uma energia sobre ele e direcionar. Se ele vai passar na cura, se ele vai passar em algum lugar. E na cura, toda vez que vai abrir o primeiro sandai de cura do início do trabalho oficial, tem uma entidade nos mundos encantados responsável pela projeção da força sobre aqueles pacientes que estão ali sentados. Por isso, é preciso que nós tenhamos cuidado
em conversar alto ali ou criar algum tipo de desarmonia, porque já está sendo movimentada uma força ali, mesmo quando não tem paciente. Eles estão movimentando ali aquela energia, aquela força, para que aqueles pacientes que vão sentar ali eles já são beneficiados para poder participar daqueles sandais. Entendeu? Quando eles vão participar, sentar naqueles troninhos lá dos sandais, eles já receberam uma energia dessa entidade, já preparou o plexo dele, já preparou aquela condição que ele vai receber ali, na parte da cura. Não é? Então tá. Lembrar sempre que enquanto estão nos bancos da fila à espera, os pacientes já estão sendo trabalhados e preparados pela espiritualidade, para que possam ter o melhor proveito do refinado trabalho, porque irão passar. Os pacientes entram e vão se servir do sal e do perfume, orientados pela adjuração que está com a sua lança, ali postada. O coordenador vai orientando cada um para que tome seu lugar nos tronos, sempre em harmonia e cavalheirismo. Todos em seus lugares, o coordenador avisa ao lança-lilás que está tudo pronto para começar o trabalho. O primeiro cavaleiro da lança-lilás, de pé, diz: salve Deus. Todos os mestres se levantam. Os doutrinadores, junto aos tronos, devem ficar com os braços levemente erguidos junto ao corpo, facilitando assim a corrente. Os aparás vão entrando em sintonia com seus mentores de cura. O lança-lilás faz a prece de abertura. Ó Jesus, venho nesta bendita hora pedir a evolução desse trabalho, que forças positivas dominem minha mente, para que eu possa dominar esta junção de forças obsessivas. Dai, Senhor, o amor de nossos corações. Em seguida, o Ajanã faz a prece, devendo ser acompanhado por todos os aparás. Por quê? Quando o Ajanã faz a prece, é que ele liga direto com o oráculo de Onoru. Porque veja bem, nesse plano chamado mental, há uma linha de força indireta, ela não é uma linha de força direta, ela é uma linha de força indireta para a Universidade de Mayante, que vai vir nessa projeção para cá. Até aí, elas estão separadas, cada linha de força estão separadas. Só que quando elas formarem no Sandai, elas se juntam para cá. Por isso é que cada mestre tem uma função e cada mestre tem um dever de fazer. Exatamente por isso. Então, o primeiro cavaleiro da lança-lilás de pé, salve Deus, todos os mestres levantam, os doutrinadores junto aos tronos, devem ficar com os braços levemente erguidos junto ao corpo, facilitando assim a corrente. Os aparás já vão entrando em sintonia com seus mentores de cura. O lança-lilás faz a prece de abertura, em seguida o Ajanã faz a prece devendo ser acompanhado por todos os aparás. Terminada a prece do Ajanã, o lança-lilás emite: Deus Pai Todo-Poderoso, venho te pedir o poder iniciático deste trabalho. Dai-nos a força para que eu possa desvendar o objetivo desse que se dizem nossos inimigos, que a vingança e a maldade, o ódio de seus corações, possam ser atingidos pela minha força, pela nossa força, e assim doutrinados e elevados possam ser conduzidos para a vida eterna. De Deus Pai todo misericordioso, deixando suas vítimas sem as impregnações de suas enfermidades. Ó Jesus, conceda esta graça em nome de Deus Pai Todo-Poderoso e peço a presença dos mentores responsáveis por este stand-by. Começam as incorporações de todos os aparás no aledário. Os mestres seguram as lanças enquanto suas ninfas incorporam. O Ajanã deve tentar incorporar o ministro dele, né? Por quê? Porque
O Ajanã, ele é força geradora giratória e está ali representando um poder de Olodum. Por isso ele deve incorporar o ministro, ou tentar incorporar o ministro, né? Para maior força na corrente. O coordenador marca o tempo e após 3 minutos de incorporação, avisa ao dirigente. Este toca a campainha suavemente. Após o toque da campainha, o lança-lilás deve observar que todos tenham desincorporado. Os doutrinadores, junto aos tronos, devem agradecer as entidades incorporadas. Os aparás os ladeiam. O lança-lilás comanda então a elevação que deverá ser feita por todos os doutrinadores. Em seguida a elevação, o dirigente vai até o lança-rosa e diz: salve Deus, primeiro cavaleiro da lança-rosa. Imita o manto Semirom. Por quê? Cada vez que nós realizarmos um trabalho iniciado nessa condição da cura, nós temos que entrar com o mantra de quem responsabiliza por tudo isso. Quem é que responsabiliza por tudo isso? É o nosso Pai Semiromba de Deus, nosso Pai Santa Branca, que é o patrono da nossa doutrina. Então nós temos que emitir o mantra. Quando nós emitimos o mantra Semiromba, nós fazemos contato com o oráculo de Semiromba, que é um poder infinito. Por isso todos nós, ao emitir o mantra Semiromba, devemos ficar de pé, assim como também, se emitirmos em voz alta no tempo, todos terão que emitir compassadamente. Tem mestre que quando você começa o mantra Semiromba, ele já está lá na frente há muito tempo. Não é assim, porque é uma força que ela se projeta por camadas, ela vai como ondas, né? É um poder de Semiromba do Grande Oriente de Oxalá. Vamos dizer assim, Semiromba do Grande Oriente de Oxalá é um poder que existe na legião. Seta Branca é o espírito, Pai Seta Branca é o espírito. Vamos dizer assim, para entender melhor. Vamos dizer assim, Tia Neiva e Quataí 108. Quataí 108 são os poderes que ela adquiriu, que ela conquistou. E Tia Neiva era a mulher, a mãe, a amiga, a ninfa, a médium. Essa era a Tia Neiva. Quataí 108 foram os poderes que ela adquiriu, é o que é dela, que nós estamos usufruindo disso, os poderes de Quataí 108, que todos nós fazemos parte. Assim, é o Semiromba do Grande Oriente de Oxalá. Semiromba é um poder, é uma origem, uma raiz, é um poder de força que ele conquistou, que ele adquiriu nas suas encarnações, nesse plano, como padre, como missionário. E Pai Seta Branca, cada vez que nós emitimos o mantra Semiromba, nós penetramos nesse mundo do Grande Oriente de Oxalá. Tá? Por isso, nós temos um compromisso nesse trabalho de emitir o poder do patrono da doutrina. Por isso que o mestre tem que fazer o mantra Semiromba. E em seguida 3 elevações, né? Salve Deus. Então tá. O lance da então a elevação que deverá ser feita por todos os doutrinadores. Em seguida a elevação, o dirigente vai até o lança-rosa e diz: salve Deus, primeiro cavaleiro da lança-rosa. Imita o mantra Semiromba. Né? O lança-rosa espera que o dirigente volte ao seu lugar e imite acompanhado por todos. A seguir, o dirigente em seu lugar emite a prece luz. Por quê? São 2 linhas de força diferentes. Como? O lança-lilás, ele vai fazer a prece
o lança-rosa, ele vai fazer a prece Simiromba, buscando o poder, porque ele representa o amor incondicional. E entra na linha de Simiromba, trazendo o poder do Sandai para a realização do trabalho. O mestre que está na prece luz, ele vai fazer a prece: ó Jesus, ensina-me o verdadeiro amor aos menos esclarecidos, já direcionado ao elítrio, para tocar a mente daquele espírito, né? Terminada a prece luz, o coordenador libera os pacientes. Deve alertá-los para que só passem na junção aqueles que foram expressamente recomendados pelas entidades. Caso contrário, o paciente deve evitar de passar na junção. Porque muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes um elítrio, ele tem o direito de tomar forma humana doutrinado, vamos dizer assim, ele recebendo a energia da cura, ele recebendo a energia do Sandai, ele vai tomando forma humana, ele vai se equilibrando, certo? E muitas vezes não há necessidade dele passar na junção. Não há necessidade, certo? Quando ele está em condições de ser liberado, de ser libertado da carne, quer dizer, da carne humana, ele não precisa passar na junção. Porque ali ele vai tomando forma humana e vai compreendendo que se ele cobrar, ele prende aquele paciente sobre ele. Mas se ele libertar, ele evolui e o paciente também se evolui. Então todo mundo ganha, né? Do que retirar aquele elítrio bruscamente para ser doutrinado em outro plano, em outra legião. Se nós conseguirmos a evolução dele dessa forma, graças a Deus, né? A libertação de um elítrio não é assim, se pensar que ele passou no trabalho e libertou de um elítrio, não. Ele requer muito mais. Veja um trabalho desse, toda essa movimentação dessa força, são linhas poderosas, são métodos de cura do espaço que vêm nos assistir. Dentro de um Sandai de força é um poder para a passagem de um espírito desse por desse. Então, é algo que só Deus pode avaliar, né? Então, terminada a prece luz, o coordenador libera os pacientes, deve alertá-los para que só passem nas junções que foram recomendadas. O cavaleiro da lança de laço deverá ser sempre um mestre que disponha de uma força decrescente. Isto é, o mestre, para ser escalado nessa posição, ele precisa ser um adjunto ou um trino. Ou um adjunto, ou um trino. Por quê? Porque ele como adjunto ou como trino, ele está acima da faixa mental, que corresponde àquele poder de força. Vamos ver, se ele não for um adjunto ou um trino, ele está abaixo. Aquilo que ele emite não alcança a legião, para que eles possam interligar as forças de manhante com o reino central, uma linha de força com o reino central. Então ele terá que ser, é como as falanges, uma batalha das falanges missionárias, tem que ser um adjunto ou um trino solitário do Iramago, do Iramá, graças a Deus. Ou um adjunto. Por quê? Porque é quem atingiu aquela linha de força, daquele plano, em Cristo Jesus. Sua força decrescente, isto é, o mestre, para ser escalado nessa condição, precisa ser um adjunto ou um trino. Os mestres escalados para o Sandai da cura deverão providenciar os mestres de indumentária necessária à execução do trabalho, para evitar grandes demoras na troca dos grupos ao fim das 5 sessões. Recepcionista encarregado de encaminhar os pacientes deverá ficar atento para que, ao iniciar a prece luz que finaliza a sessão, já comece a contar os 10 pacientes para a sessão a ser iniciada.
Quando restarem poucos pacientes para terminar o trabalho do dia, o grupo que está trabalhando poderá fazer mais uma ou duas sessões, além das 5 normais, para evitar transtorno com a reunião de novo grupo. O Lance Lilás deve explicar a situação aos mestres e convidá-los para permanecerem em seus postos. Veja bem. No livro de lei, não diz que pode diminuir os mestres. Diz que o comandante deve convidá-los, os mestres, a permanecer, porque vai se realizar um ou mais sandais, porque os pacientes estão poucos. Vai realizar um ou dois sandais para encerrar o trabalho da cura. Mas não diz que pode diminuir. E nem a clarividente permitiu na época que fosse diminuir. Não. Eu tenho a lei desse trabalho escrito pela lapiseirinha dela, que essa lei foi eu, o Alberto e ela que fizemos ali na Casa Grande, no 7º. E depois que foi passado por livro de lei, já com algumas alterações. Mas a original eu tenho escrito pela lapiseirinha dela, tá? Quando nós fizemos essas leis. Fizemos a lei do Sandai, fizemos a lei da cruz do caminho, do Rand, da estrela sublimação e do Turicano. Lá, com ela. E foi uma das coisas que ela frisou. O Sandai, ele é completo ou ele não é. Não tem meio termo nos planos espirituais. Se não tiver paciente naqueles tronos ali, mas sabe Deus o que a espiritualidade está fazendo ali, naquele momento. Às vezes não tem paciente físico, mas tem algum espírito para ser tratado ali. Então não existe esse negócio. Não, tem pouco paciente, vamos diminuir os médios. Bota um doutrinador aqui para diminuir os médios. Isso nunca eu compreendi, porque ela nunca falou isso, na realidade. Ela sempre diz o seguinte, meu filho, inclusive no original diz isso aqui, ó. Se você, no final do trabalho, tem pouco paciente, peça aos mestres para permanecer, para realizar um ou mais sandais ali. Mas ela nunca disse que pode diminuir, bota o doutrinador aqui, bota só 4 ou 5 a parar aqui. Ela nunca disse isso. Tá? Mas assim, quando restarem poucos pacientes para terminar o trabalho do dia, o grupo que está trabalhando poderá fazer mais uma ou duas sessões, além das 5 normais, para evitar transtorno com a reunião de novo grupo. O Lance Lilás deve explicar a situação aos mestres e convidá-los para permanecer em seus postos. Em caso de necessidade, o mestre pode ser substituído, não havendo obrigatoriedade de completar as 5 sessões. Vamos dizer, você participou de 2, mas você tem que sair, avisa o coordenador e ele arruma um outro mestre que vai te substituir, ou uma ninfa que vai substituir a outra, não tem problema. Havendo um paciente que não consiga movimentar-se ou não possa sentar-se, deverá ser colocado na maca, deitado, parcialmente coberto por pequeno lençol branco. Aí ele já vai receber um tratamento evangélico. Ele está dentro da força do Sandai, mas ele vai receber um tratamento de um médico direcionado a ele, porque ele não pode sentar, não tem como sentar, ele só pode ficar deitado. Isso é um caso raríssimo, mas ele vai receber um tratamento, ele vai deitar numa maca, e vai um doutrinador ali com um aparato, incorporado à entidade médica, coloca o lençol sobre ele, coloca a mão sobre o plexo dele, esquerda erguida, ele vai receber um tratamento como era na época o evangélico.
certo? Como era naquela época antiga. Mas isso causou-se um transtorno, por quê? Porque as entidades no trono, né, mandavam as pessoas, não, você vai passar na curva, você tem que passar na maca deitado. Nada justifica. Não existe isso. Já é aí um erro, eu não digo da entidade não, mas o apará, o médico de incorporação, ele tem sinalzinho de vezes no escudo, não é assim? E o doutrinador tem esses dois pontinhos no escudo. O que quer dizer esse sinalzinho de vezes que tem no escudo do médico de incorporação? Quer dizer, ele incorporado capta várias ondas. Ele penetra em várias ondas. E ele pode captar uma onda negativa. Quanto mais preparado, mais é possível acontecer isso. Mais é possível acontecer isso. Às vezes um delisezinho do doutrinador, um descuidozinho do doutrinador, ele penetra naquela faixa e dá a comunicação. E volta na faixa original. Que nós chamamos de interferência, que na realidade o aparelho não é culpado. A culpa é do doutrinador, em todo sentido. Então, não existe esse negócio, não, você vai passar na cura, você tem que passar na maca deitado. Não. Ele vai passar na cura. Se ele não poder andar e nem poder sentar, aí ele vai ter que passar numa maca, porque ele não pode ficar sentado e nem pode andar, e nem pode ficar em pé, nem de jeito nenhum, ele só pode passar se for deitado na maca. Certo? Que ele vai passar mostrando também que ele tem que passar, no caso, então, deitado, porque ele não pode sentar e não pode andar, né? É um caso totalmente especial. Totalmente especial. É a mesma coisa do Rand. O Rand pega uma pessoa que está mais, vamos dizer assim, e deita ali, né? Mas tem, às vezes a entidade diz, não, você vai passar no Rand, mas você tem que passar na maca deitado. Está feito o problema, está arrumado o problema, né? Então, veja bem, o mestre pode substituir, havendo um paciente que não consiga movimentar-se e não possa sentar-se, deverá ser colocado na maca, deitado, parcialmente coberto por um lençol branco, e então o coordenador providenciará mais um apará e um doutrinador para atendê-lo. Este deve servir-se do sal e do perfume, sentando-se o apará junto à cabeceira da maca, ficando o doutrinador à sua direita de pé com o braço esquerdo erguido e a mão direita espalmada a uma distância de aproximadamente 30 centímetros. Essa lei, esse que está aqui no livro de lei, tem um erro. Diz o seguinte: o apará junto à cabeceira da maca, ficando o doutrinador à sua direita. Não, o doutrinador fica à esquerda. Não é à direita, é à esquerda. Foi um erro, não bateu de quem informou, porque no original que eu tenho está o doutrinador à esquerda. E quando nós trabalhávamos aqui, que era evangélico, os doutrinadores eram à esquerda. Presta atenção. Você vai, o apará está aqui sentado, né? Na cabeceira da maca. Você vai colocar a mão direita sobre o plexo dele e a esquerda aqui. Não é assim? Não é assim? Evangélico lá? Pois bem. Se você for ficar do lado direito do apará, do lado direito do apará, você vai colocar a mão direita sobre o plexo e a esquerda vai ficar em cima da cabeça do apará. Até que ponto pode ser danoso para ele? Quem é que sabe? Né? Até que ponto pode prejudicar aquele método de incorporação? Você com a mão sobre o plexo do paciente e vai ficar com a mão esquerda na altura da cabeça do método de incorporação. Aí. Então você vai ficar assim, como é que você vai fazer? Daí danou, não é? Então é a mão direita sobre o plexo que você vai ficar à esquerda do método de incorporação, com a mão direita sobre o plexo do paciente e a mão esquerda para cá. Certo? Você recebe a força aqui, ela projeta aqui e projeta aqui, ó, no plexo do paciente. O magnético.
Se você ficar à direita do método de incorporação, como é que vai ser? Vai fazer assim? Como é que é? Assim? Você não sabe. E essa mão vai ficar aqui na altura da cabeça do método de incorporação. Até que ponto pode permitir com esse método? Quem sabe? Então, na lei original, diz o seguinte, que o aparato, o doutrinador fica à esquerda do método de incorporação e não à direita. Aqui diz a direita. É um erro de quem bateu ou de quem mandou bater. O doutrinador à sua direita de pé, com o braço esquerdo erguido e a mão direita espalmada a uma distância de aproximadamente 30 centímetros sobre o plexo do paciente. A maca é única e exclusivamente para pacientes que não têm condições de se sentar. O médium responsável pela anotação do nome e idade do paciente, o caderno de cura, deverá perguntar se o mesmo foi orientado pelas entidades no trabalho de tronos para passar neste ritual. Caso o paciente revele iniciativa pessoal, deverá ser esclarecido e dirigir-se somente aos trabalhos orientados nos tronos, demonstrando não ter recebido nenhuma indicação quando a passar em outro setor de atendimento, esclarecer que está liberado. Certo? Por quê? Porque é o seguinte, se você não tem necessidade de passar na cura, as entidades não pediu para você passar na cura, você vai para lá para quê? Para tomar o lugar de outra pessoa que precisa e não tem nenhum significado, não tem nenhum objetivo você passar na cura. Vamos dizer assim, se você não está sentindo nada, você está bem, você vai procurar um médico, você vai sair simplesmente da sua casa, hoje eu vou no hospital procurar um médico. Se você não está sentindo nada, é a mesma coisa. Tá certo? Nunca deve. Nós aqui somos orientados pelas entidades. A entidade viu que há uma projeção, vamos dizer, que você não tenha um elitro ali no seu corpo. Mas vamos dizer que você tenha a vibração de um elitro. Aí ele manda você passar na cura. Passa, meu filho, na cura, quer dizer, emite uma força ali, você prepara o teu plexo e você, aquele paciente vai para a cura. Chega na cura, ele recebe todo o poder desse sandário e graças a Deus está resolvida a situação dele. Não quer dizer que ele tenha que ter uma doença realmente para poder passar. Não. Às vezes, muitas vezes, um elitro ele vibra na pessoa. E a pessoa vai decaindo e ele vai vibrando e a pessoa vai decaindo e ele não está ligado, ele não está, vamos dizer assim, pegado na pessoa. Ele está vibrando naquela pessoa. Tá certo? Porque muitas vezes numa encarnação há um espírito que nós temos dívida, vamos dizer assim, a pessoa tem uma dívida kármica com aquele espírito. Então, ao encarnar, ele já vem na centelha divina, que vai ligar o espírito ao feto no ventre da mãe aos 3 meses de gravidez. Ele já vem na centelha divina, a energia extraterrestre. Esse é o espírito que está ali, igual cabeça de macaco, pegado ali, de conformidade que aquela pessoa vai evoluindo, vai crescendo, ele vai acompanhando essa pessoa constantemente. E há o elitro que ele está crisolado no ódio, mas ele não teve a permissão de vir na centelha divina. Então o que acontece? Ele está em um determinado plano, porque ele tem certeza que um dia você vai voltar. Ele sabe que você veio para cá para cumprir um tempo aqui, mas ele sabe que você vai voltar. E ele vibra naquele paciente. Ele vibra nele constantemente. São essas pessoas, não sei se vocês já viram as pessoas que vai no médico e o médico examina e diz, não, você não tem nada. Não vou passar remédio para você, porque você não tem nada. Mas a pessoa está sempre atrofiada, sempre ruim, sempre chateado, sempre decaído. São pessoas que não vibram, por mais que você esforce, ele não vibra. Ele não é pessoa capaz de sorrir, capaz de ter uma alegria, de ter não, ele não é capaz de fazer isso. Ele está sempre fechado dentro de si, sempre atrofiado, só decaído. Quando você pergunta, ô fulano, como é que vai? Ah, rapaz, não sei,
não sei e tal, e ele não tem doença nenhuma, tá certo? Mas a vibração daquele elítrio não deixa ele abrir a aura dele, não deixa ele vamos dizer assim, ele vibrar com o coração, com o sol interior dele. Ele está, vamos dizer assim, ele está abafado, tá certo? E de repente uma pessoa dessa passa numa cura, numa força de um sandai desse, e ele recebe tudo o equilíbrio, manipula aquela energia sobre ele, corta a vibração daquele elítrio, e ele vai ser uma pessoa que vibra, que está feliz, está realizado. Entendeu? Essa é a grande diferença. Muita gente confunde isso, e não é assim. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, uma obsessão. Gente, uma obsessão, um obsessor não liberta assim uma pessoa na noite por dia, não. Um obsessor, a libertação de um obsessor, às vezes demora muito tempo, tá certo? Porque se fosse assim era muito fácil. Nós temos um obsessor, e eu vou ali e realizo um trabalho, e esse obsessor pronto, se libertou, eu estou livre dele. Não, não é assim. São dívidas pesadíssimas que nós tivemos no passado. E Jesus, na sua infinita misericórdia, nos deu essa rica oportunidade de resgatarmos essas dívidas. Vamos dizer, nós nesse amanhecer, junto a esse acerto de Pai Santa Branca, quando nós vamos fazer um mestrado, ele disse, olha, eles serão chamados de mestres. E nos planos espirituais, um mestre não pode ter dívida. Aí foi quando ele diz, Jesus prescreverá os vossos restos kármicos e melhor cumprireis esta missão simétrica. E em seguida ele trouxe a prisão. Então, você assume uma prisão, né? Dá oportunidade àquele espírito, daquela liberdade. É isso? No final dos 8 dias que você está em prisioneiro, você pegou os seus bônus, realizou os seus trabalhos, você passou por aquela jornada, aquela etapa. No dia tem o julgamento, ou o aramê, é feito aquele julgamento ou aquele aramê realizado, e esse espírito passa desse plano para outro. Graças a Deus. Né? Então, tudo isso está contido nesse nosso compromisso, nessa corrente indiana do espaço. E às vezes nós temos essa rica oportunidade. Quantas vezes nós iniciamos, elevamos, nos preparamos na corrente, nos é dado tudo, e nós guardamos o nosso uniforme. Não é? Fica difícil, muitas vezes você vai gastar 10 anos para se libertar de um espírito desse. Se você trabalha espiritual, às vezes com 2 anos você se liberta. E às vezes você vai desencarnar e não vai ter tempo de libertar esse espírito. Também. Tem esse lado também. Então, meus irmãos e meus mestres, esse é o chamado sandais de cura. É a cura iniciática, não é a cura evangélica, é a cura iniciática. E requer tudo isso. Todo esse aparato de forças, esses mestres, essas vintas com as suas lanças, né? Porque a lança é um ponto de captação de força e um ponto de projeção dentro dos sandais. Então, por isso que exige tudo isso, porque são linhas perfeitas perante os planos espirituais. Né? E as pessoas hoje, às vezes é comum você chegar ali e ver as pessoas, vai para lá e vem para cá, ou então chama a atenção do outro, coisa, e faz aquela confusão toda. Não é nada disso. É um trabalho que tem que haver uma harmonia perfeita, uma sintonia perfeita, para que os planos espirituais possam projetar. Em nome de nosso Jesus Cristo. Salve Deus. Vocês têm alguma pergunta? Quando o preto velho pede o paciente passar na máquina, para ver os galãs que estão trabalhando, e ele pediu, esse paciente tem que passar na máquina. O paciente estava com a mão velha,
Eu fui perguntei para ele, mas não tem a razão que ele para sair. Ele falou, respondeu, olha, não existe aqui na Terra uma junta médica. Nem existe. Então o mundo espiritual não existe. E esse ele é só libertado dentro da máquina, porque nós não temos, vai ter uma junta médica espiritual para conceder a libertação desse espírito. Também você chega lá no campo, leva o paciente lá, o espírito que vai para o prêmio, depois vai mudou, não precisa passar na máquina, não sei o quê. E aí, como é que fica isso? Aí a culpa não é daquele médico, a culpa é do instrutor dele, de quem deu instrução para ele. Certo? Quem vai pagar essa fatura é o instrutor dele. Então, meus irmãos e meus mestres, tudo isso foi dito pela clarividente. Certo? Nenhum de nós aqui sabe mais do que a clarividente. Nenhum de nós, nem primo, nem ninguém, porque ela foi, quando ela recebeu o poder da cura iniciática, que foi feito os sandálios, tem até evangelho. Ela foi na grande universidade de Manhante, nos planos espirituais, num plano chamado mental. E eles exigiram tudo isso dela para realizar o sandário. Certo? Então não existe esse negócio do médico, do paciente que está andando, que está caminhando, passar na maca. Quer dizer, ele vai deixar todo um sandália de cura para ir passar numa maca evangélica. Por isso que eu fiz a pergunta. Tá certo? Certo. Mas aí a culpa não é dela, da ninfa não, nem da. A culpa aí é do instrutor dela. Quem deu a instrução quando ela estava desenvolvendo. Né? Aldeiro, Salve Deus. eu não estou, Hein? eu não plano especial criado com paciente cadeira de roda. No caso do paciente na cura, eu já vi casos aí que tira a maca e é feito o trabalho do paciente sentar na cadeira de roda, como se fosse naqueles bancos da cura. Só tira a maca, o paciente vai parar a casa. Na maca? Na maca. Hã? Ah, na cadeira. Não tira o paciente. Não tira o paciente para sentar no Tira para tronco. deitar na maca. Hã? Tira a maca e fica um aparato atrás do paciente na cadeira de roda. Como se fosse Aonde? na cura. Não estou entendendo o que você está falando. Bota o paciente na cadeira de roda, Ah. na cura. Ah. Aí o que o coordenador faz? Tira a maca do local, fica uma para atrás do paciente na cadeira de roda e o outro na dor. E ali realiza o trabalho como se fosse normal nos bancos da cura. Mas não passa da maca. Deitado na Não maca. vai pegar o paciente e colocar na mão. Apenas coloca, tá certo? Ah, sim, mas aí na cura evangélica. Apenas é bom que o treinador do lado. Para não pegar, isso aí é para não pegar ele para botar no trono. Sentado no projetor. No projetor. Outra pergunta. O senhor disse aí que a cura ela é completa com as 5 curas, não é isso? Exato. Eu já observei, principalmente aqui, é que dá uma, 2 curas, tem doutrinador, tem aparato e sai. A gente tem que correr para tal. Pode ser substituído, graças a Deus. Não tem problema não. Esse também não tem que cumprir as 5, não? Não são obrigados. Nos planos espirituais, sandais é 5 sessões. Certo? É 5 sessões. Mas não diz que tem que ser com os mesmos médios. Entendeu? Como dizer, você pode participar de 2 e dizer, olha, eu vou ter que ir ali, né? E o mestre tem que providenciar alguém que saiu. Se não sair ninguém, graças a Deus, dá continuidade no trabalho. Mas se sair alguém, ele vai ter que ir lá buscar alguém para substituir. Tá certo? É obrigatório, os 5 sandais correspondem, 5 sessões correspondem a um sandália.
mas não diz que tem que ser os mesmos médios as cinco sessões. Entendeu? Graças a Deus. Qual a importância daquele mestre com a lança na mão só e cantando? Como é que é? A importância daquele mestre com a lança só e cantando. Quem fica ali com a lança, quem sabe cantando, depois que o paciente pega. O coordenador? Não, outro. Ah, tá. É o mestre ali, olha, fica uma entidade que vai projetando a energia ali sobre o sal e o perfume. E aquele mestre ali é um representante. Ele vem pelaquela força. Entendeu? E a lança? A lança é uma projeção de força. Ali que se projeta a força para aquele anodaria anodado. Tá certo? Salve Deus. Oi. Impressionante. Mas eles falam aí é realidade. É colocando o paciente na cadeira de roda e coloca o aparelho atrás e o doutor lá como se fosse na máquina. Não foi. E aí? Pô, mas aí não fala só a respeito da cadeira de roda. E aí, como é que fica essa situação? Está certo ou está errado? O que eu digo a você é o seguinte: eu não faço. Não faz. Eu não. Se quiser fazer, faça. Mas eu não faço. O próprio Michel deu a ordem para não fazer na máquina, fazer na cadeira. Ele veio na cadeira, segurado, Inclusive, com a reforma. Na maca é quando o paciente não pode nem ficar sentado e nem em pé. Ele só pode ficar deitado. Aí ele terá que passar na maca. Então, esse da cadeira de roda teria que ir Para o projetor. É. Porque no início, com a reforma do Albuquerque, ele colocou lá na ponta lá, começaram a colocar a cadeira de roda, não foi? E aí, a cadeira de roda lá no final dos projetores ali, tinha um lugar que onde fica o último doutrinador, E presta atenção. São 10. Cada médico daquele direcionado nos sandais, ele corresponde a um paciente. Fica 11. Eu não faria. Aí eles voltaram a cadeira de roda para o local da máquina outra vez. Então, presta bem ao atenção. invés da maca, usa a cadeira de roda. Veja bem. Qual é o certo? Se aquele paciente, ele não pode sair da cadeira de roda para sentar no trono, tá certo? Então, o que tem que se fazer? Nem que coloque a cadeira de roda ali junto com a máquina. Ele bota junto com a máquina. Junto ao trono ali. Mas ele não pode ser uma contagem de 11 pacientes. Agora ele joga a cadeira,